começando então nossa sessão científica do Instituto Gonçalo Muniz, que acontece todas as sextas-feiras às 9 horas da manhã. Hoje estamos aqui, dia 2 de agosto. Teremos a presença da palestrante Camila Almeida Menezes, ela que vai fazer uma palestra de forma presencial aqui no auditório, e nós vamos fazer a transmissão dessa palestra também via Zoom. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. A Camila, ela tem graduação em nutrição pela Universidade Santa Úrsula, ela é pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade Gama Filha e nutrição clínica funcional pela VP Consultoria, onde foi bolsista também pela VP Consultoria. Ela é mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa de bases experimentais e clínicas da nutrição, onde foi bolsista CAPES, e doutora em patologia humana pelo Instituto Gonçalo Muniz, da Fundação Oswaldo Cruz, em ampla associação com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, na área de concentração de patologia experimental. Ela realizou pós-doutorado em projeto de metagenômica bacteriana intestinal humana por meio do Programa Institucional de Pós-Doutorado aqui da Fiocruz Bahia. Tanto o doutorado como o pós-doutorado, na verdade, doutorado eu tive o prazer de ser orientador dela, e o pós-doutorado de ser supervisor. E hoje nós somos colegas pesquisadores de laboratório. Atualmente é pós-graduanda em pesquisa clínica pela Faculdade de Educação e Ciências da Saúde, por intermédio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, e tem ampla experiência nas áreas de assistência ambulatorial, ensino e pesquisa, com foco em desordens digestivas, microbioma intestinal, doenças parasitárias e alimentação baseada em vegetais. Camila, obrigado por você ter aceito nosso convite, participar da nossa sessão científica. Você tem de 40 a 45 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente vai abrir para discussão, para perguntas. Quem estiver aqui na plateia, a gente pode passar o microfone para fazer as discussões. E quem estiver online aqui via Zoom, eu peço que mantenham as câmeras desligadas, o microfone desligado. E qualquer comentário, dúvida ou sugestão, por favor, utilizem o chat do Zoom, que a gente pode fazer a transmissão aqui ao vivo. Camila, passo a palavra para você. Obrigada. Olá, bom dia. Conseguem me ouvir bem? Eu já soube que eu tenho que ficar paradinha aqui, pelo menos no início, mas em algum momento eu vou sair daqui, que eu não consigo ficar parada. Para a gente começar, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né, e a oportunidade de estar aqui numa sessão científica. Já estive aqui nesse auditório muitas vezes do lado de lá, e agora tenho essa oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho de doutorado. Essa é uma oportunidade bem interessante, né? Eu fiquei muito feliz com essa novidade da gente ter os egressos aqui, podendo ocupar esse espaço também, podendo apresentar os seus trabalhos de doutorado e pós-doutorado, e sendo os porta-vozes, né, do próprio trabalho, dos próprios trabalhos. Então, agradeço muito pela oportunidade. E já estive aqui também nesse auditório do lado de cá algumas vezes, mas não em sessão científica. Mas agora tem um gostinho especial, porque agora ele se chama Sônia Andrade, né? Então eu fico mais feliz ainda por causa disso. Bem, doutor Ricardo me apresentou do ponto de vista científico. Eu vou me apresentar um pouquinho agora em relação aos meus interesses de pesquisa. Eu sou uma estudiosa de comida, é o que eu mais gosto de fazer, comer e estudar na vida. E comida e microbiota, porque a gente sai da faculdade, do curso de nutrição, né? No meu caso, vim mais de 20 anos atrás, não vem ao caso, mas a gente não é muito convidado a pensar nessa relação. E foi justamente nessa linha de pesquisa que eu construí ao longo desse tempo que eu vim identificar que uma coisa está relacionada à outra. Eu não sei se provavelmente vocês já ouviram falar na máxima da nutrição, né? De que a gente é o que a gente come. Até hoje se repete isso. Mas essa página, a nutrição já virou, né? Hoje a gente fala que a gente é o que a gente absorve. Porque entre aquilo que a gente come e o que de fato entra no nosso organismo na forma de nutrientes, metabólitos, existe um detalhe chamado microbiota intestinal, que faz toda a diferença. Então, esse tema me encanta muito, né? E como foi que eu vim parar nesse projeto de pesquisa? Uma outra coisa que me interessa bastante é estudar o impacto ambiental dos sistemas alimentares, né?
A gente, nutricionista, a gente se forma sabendo tudo de comida, da boca para dentro. A gente não é convidado a pensar no alimento, do caminho que ele percorre do mato até o prato. Então, muito pouco se fala sobre isso. Isso também faz parte de uma alimentação, o conceito de alimentação saudável não é só restrito a um monte de nutrientes caloricamente balanceados num prato. Assim como o conceito de saúde foi expandido, o conceito de alimentação saudável também foi expandido. Para esse contexto, né? Que inclui aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais desses sistemas alimentares. E aí, isso me levou aos estudos relacionados à produção de alimentos, impacto ambiental, impacto na microbiota do solo e qualidade desses alimentos. E aí eu caí nesse aspecto aí dos estudos relacionados à alimentação baseada em vegetais, né? E fiquei pensando como que eu poderia estudar isso do ponto de vista de pesquisa mesmo, né, de pós-graduação. E encontrei num programa institucional do Ministério Público da Bahia, uma oportunidade de estudar essa questão. E esse acabou se tornando meu objeto de trabalho, e é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Bem, esses dados que eu vou apresentar são frutos do doutorado e parte do pós-doutorado que eu desenvolvi aqui. Tinha outro título, mas basicamente o que eu falei foi sobre microbiota intestinal e saúde de crianças, após uma intervenção que aconteceu na alimentação escolar por fomento do Ministério Público da Bahia. Então, o doutor Ricardo já falou, ele foi meu orientador durante esse processo, minha co-orientadora foi a doutora Neuzair Viana, aqui também. E esse foi um projeto que, na verdade, foi um braço de um projeto maior, coordenado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e coube a mim, a nosso grupo aqui na Fiocruz Bahia, no IGM, fazer essa análise sob a ótica da microbiota, né? Mas também teve a participação da Universidade de Manchester na avaliação ambiental, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Mas vamos contextualizar isso aqui. Eu estou falando de crianças, né? De pessoas brasileiras em idade escolar, e é preciso saber, é preciso descrever, né? Como é que anda a saúde dessa população. As pesquisas, a pesquisa de orçamentos familiares, que a gente chama de POF, é o que dita para a gente na nutrição, é um dos inquéritos que dita para a gente o estado nutricional e o padrão de consumo alimentar da população brasileira. E essa pesquisa ela é realizada de tempos em tempos, há um século, e existe uma tendência que a gente consegue identificar em relação ao consumo alimentar de substituição de alimentos básicos, como arroz, feijão, fruta, verdura, legume, por alimentos ultraprocessados. Isso é uma tendência, inclusive, dentro da população de crianças e adolescentes, né? Isso é o que a gente chama de transição alimentar. E isso vem gerando a transição nutricional. Então, a gente tem cada vez... a desnutrição energético-proteica, a magreza extrema, ainda é um problema no Brasil, mas a gente tem um problema muito maior agora, que é o outro lado da desnutrição, que é o sobrepeso e a obesidade, inclusive dentro dessa população. E toda vez que a gente tem transição nutricional, a gente tem transição epidemiológica, né? A forma de adoecer e de morrer da população muda. E a gente tem já estudos demonstrando uma prevalência considerável de dislipidemias, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e até câncer, inclusive nessa população de crianças e adolescentes. Eu vou falar muito aqui sobre alimentos ultraprocessados, então é bom contextualizar. De 2014 para cá, o Ministério da Saúde reformulou o nosso guia alimentar para a população brasileira e trouxe uma série de novidades, avanços grandes para o mundo todo, inclusive, usado como exemplo para o mundo todo. A gente não considera mais na nutrição tanto o aspecto quantitativo. Embora isso ainda esteja muito enraizado na sociedade, a gente pensa em comida e a gente pensa em quanto comeu para ditar se foi saudável ou não, né? Isso ficou um pouquinho para trás. Hoje a gente olha a alimentação pela ótica da qualidade, não tanto pela ótica da quantidade. E aí a gente não fala mais em hiperproteica, hipocalórica e coisas assim. Não que isso ainda não existe e não seja importante, mas o conceito que é utilizado para primeiramente identificar um padrão alimentar é o conceito de qualidade pelo seu nível de processamento. Então a gente divide desde então alimentos em grupo 1, que são os não processados ou minimamente processados, comida que basicamente a gente tira da terra e come, ou faz algum processamento mínimo em casa, cozinhar um arroz, cozinhar um feijão.
Essa deveria ser a base da alimentação. Existem os alimentos do grupo 2, que são os ingredientes culinários, sal, açúcar, óleo, que faz parte de uma alimentação saudável também, desde que não seja a base. Assim como o grupo 3 dos alimentos processados, que nada mais é quando a gente junta o 1 com o 2, né? Um nível de processamento caseiro, que são alimentos que podem estar presentes numa alimentação saudável, desde que não sejam a base. E existe o grupo 4, que é o mais problemático, que é aquilo que a gente lê a lista de ingredientes no rótulo e não sabe nem se aquilo ali é comida, né? É algo que você não conseguiria reproduzir em casa. São os alimentos ultraprocessados que, de acordo com o Ministério da Saúde e com a literatura científica atual, não deveriam fazer parte da nossa contribuição calórica diária, né? Bem, quando a gente vai analisar os dados da POF, a gente identifica ali que quase 20% das calorias consumidas pelos brasileiros vêm de alimentos ultraprocessados, contrariando aí as recomendações. E quando a gente faz um corte para essa faixa etária, mais de 1/4 das calorias consumidas vêm desses alimentos que tem aí uma série de comprovações científicas que podem levar a surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. E quando a gente analisa os estudos específicos em crianças e adolescentes, o maior risco está em relação ao desenvolvimento de dislipidemia e síndrome metabólica. E alguns desses estudos começaram a sugerir que a microbiota intestinal poderia aí ser uma variável mediadora ou, quem sabe, até moderadora desse processo, né? Bem, nesse sentido, é preciso fazer alguma coisa. Então, hoje se fala muito sobre ajustar algumas legislações para impedir, por exemplo, a veiculação de propagandas desses alimentos para a população infantil, proibição da venda disso nas escolas, da oferta disso nas escolas públicas, redução de incentivos fiscais. A gente está, inclusive, né, nesse momento, nessa discussão, por conta da reforma tributária, lutando para maior taxação de produtos ultraprocessados e bebidas adoçadas, e também o fortalecimento de políticas de segurança alimentar e nutricional. E é nesse contexto que surge o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eu vou chamar a partir de agora de PNAE, né? O PNAE na verdade, ele é a política de segurança que a gente tem, né? A política pública que a gente tem mais antiga no Brasil, e é uma das maiores. E ela é utilizada como referência para o mundo inteiro. Isso porque vai desde a educação básica até a educação de jovens e adultos. E a gente tem aí um alcance de até 47 milhões de brasileiros durante 200 dias letivos todo ano. Então, é uma possibilidade de promoção de mudanças do ponto de vista social, econômico, ambiental muito grande. E uma das premissas do PNAE é a oferta, literalmente a oferta direta de alimentos para crianças nas escolas. Então, além de todo esse contexto, é uma grande possibilidade de promoção de saúde dessas crianças, né? Uma das premissas do PNAE é a questão da promoção de sustentabilidade nesse eixo, né? E é assim que surge o Programa Escola Sustentável, que foi planejado lá acho que em 2017, foi implantado para efeito de planejamento em 2018 e executado a partir de 2019. E eu conheci esse programa mais ou menos nessa época. Então, existiam ali algumas premissas desse programa, e entre elas estava ali a melhoria na quantidade e na qualidade da alimentação escolar, com um detalhe, que era o estímulo à oferta de alimentos de base vegetal e uma redução da oferta de alimentos de origem animal nesses cardápios escolares ali daquela região. E isso acabou se tornando uma oportunidade de estudar essa relação entre maior consumo de vegetais em detrimento de alimentos de origem animal, o impacto que isso geraria na microbiota e na saúde, né, dessas pessoas. E por que isso? Na verdade, entendeu alguma coisa aqui? Na verdade, obrigada. Esse padrão alimentar mais baseado em vegetais e com uma participação menor de alimentos de origem animal gera um padrão de um perfil de microbiota intestinal que é considerado mais favorável à saúde. É importante dizer que ainda não existe documentado, a gente ainda está um pouco longe de conhecer isso, um perfil padrão ouro de microbiota intestinal. A gente ainda não sabe disso. Os estudos são muito exploratórios ainda. Mas já se tem uma ideia, né? E nesse sentido,
só contextualizando aqui, conceituando, o microbiota é um conjunto grande de seres lá que habitam o nosso intestino, principalmente bactérias, fungos e vírus, uma quantidade de material genético aqui 10 vezes maior do que a do próprio ser humano. Então, a gente demorou até para poder prestar atenção nisso do ponto de vista nutricional. E quando a gente olha só para o eixo das bactérias ali, falando só de bactérias, já existem mais de 1.500 espécies documentadas, divididas em torno de 50 filos, sendo aí Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobactérias as mais prevalentes, né, sugerindo que tem uma importância aí maior na saúde. E quando a gente fala em espécies, as mais prevalentes são os bacteroides, as bifidobactérias, que são o tema de estudo desse trabalho, e os lactobacilos, mostrando que parece que esses três têm uma importância maior na questão do processo de saúde e doença mediado pela alimentação. A microbiota tem vários papéis, né, principalmente centralizados nas funções de metabolismo, proteção e trofismo, e ela pode ser alterada por diversos aspectos, que vão desde a suscetibilidade genética, passando pelo tipo de parto. Tem vários trabalhos que mostram que o parto vaginal tende a fornecer para aquela criança, para aquele bebê, uma microbiota, uma primeira colonização de microbiota mais saudável, mais probiótica, e que isso tende a se manter até a vida adulta. A presença e duração do aleitamento materno, que é, na verdade, a nossa primeira grande fonte de bactérias, né? A nossa primeira colonização de bifidobactérias vem pelo leite materno. Mas a idade, a localização geográfica e outros aspectos, entre eles a alimentação. E aí foi como eu falei, a gente não tem um perfil padrão ouro ainda, mas o que os estudos vêm mostrando é que numa alimentação mais baseada em vegetais, a gente tem um equilíbrio melhor entre Firmicutes e Bacteroidetes, no contexto filo, né? E quando essa alimentação é mais baseada em alimentos de origem animal e pouco consumo de vegetais, existe uma tendência de ter menos Firmicutes e uma superprodução no intestino de bacteroides. Esse seria um perfil de microbiota que não é muito saudável e que predispõe ao surgimento de doenças, principalmente doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Esse desequilíbrio ele é conhecido como desbiose intestinal, que, na verdade, são mudanças qualitativas e quantitativas nessa microbiota, na composição, mudanças no metabolismo dessas bactérias, né? E mudanças, alterações na distribuição dessas bactérias ao longo do corpo, com a famosa aí, translocação bacteriana, que predispõe uma série de problemas de saúde. E esses problemas eles podem ir desde síndrome do intestino irritável até doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e que a gente aqui é um parênteses se a gente conceitua como doença ou não, mas enfim, atualmente é considerado doença, a gente considera na nutrição que é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças, né? E daí veio a ideia. Então a gente tem esse cenário montado. Eu sei que algum padrão alimentar pode alterar favoravelmente a microbiota intestinal, e um padrão específico de microbiota intestinal poderia ter alguns impactos positivos ou negativos na saúde. Como estudar isso? Se a gente vai para a área de pesquisa clínica, é um cenário lindo. A gente pega um ensaio clínico, bota essa galera no hospital, controla o que eles comem, dá um suplemento de probiótico e coleta os dados e tem um estudo lindo. Mas, na verdade, nesse contexto, a gente está falando de uma política pública. Como que seria possível avaliar isso do ponto de vista de uma política pública? Alguns estudos começaram a fazer isso no mundo. Existem estudos já publicados de experiências na Espanha, principalmente na Espanha, mas também tem na Itália, tem em alguns outros países da Europa, onde, apesar de não terem uma política pública de alimentação escolar, por incentivo privado, houve ali a intenção de fazer pequenas modificações na alimentação escolar e identificar que impacto isso teria. Mas esses estudos eles giram muito em torno ainda do impacto social e ambiental. Com essa proposta, a gente teve a oportunidade de avaliar isso e avaliar a saúde dessas crianças, né? Então, o objetivo desse estudo geral, né, que a gente desenvolveu aqui, foi avaliar as condições de saúde dos estudantes que foram expostos a essa intervenção e se isso tinha ali alguma associação com as concentrações fecais de bifidobactérias. Então, para responder essa pergunta maior, eu precisava responder algumas perguntas iniciais, né, e juntar tudo depois. Então, eu queria conhecer qual era o estado nutricional desses estudantes, qual era a concentração fecal de bifidobactérias desses estudantes. Eu sei
A gente entendeu o processo dessa intervenção, mas eu precisava conhecer, de fato, esses cardápios, essa alimentação que seria fornecida. E, obviamente, sair do contexto aí transversal e pensar em avaliar esses meninos antes e depois dessa intervenção, né? E para cada uma dessas perguntas, a gente respondeu essas perguntas, e para cada uma dessas respostas, a gente gerou uma publicação que está disponível agora. Então, a intervenção a ser avaliada foi essa, foi o Programa Escola Sustentável, que em 2018 teve uma série de ações para a sua implantação, e em 2019 foi de fato os cardápios foram de fato modificados. E esse programa alcançou 167 escolas em 4 municípios, aproximadamente aí 32 mil estudantes envolvidos. A proposta era fazer modificações na alimentação escolar uma vez por semana, no primeiro semestre de 2019. E aí aumentar para 2 vezes na semana no segundo semestre, e assim sucessivamente até o fim do ano de 2020, onde 4 dias na semana seria ofertada essa alimentação baseada em vegetais, e no outro dia seria mantido os cardápios antigos, né? Mas a gente teve a pandemia no meio do caminho, e tanto o programa como o próprio projeto sofreu algumas modificações, né? Bem, eu estou falando de Nordeste, Nordeste baiano, que fica no Nordeste, então é o Nordeste do Nordeste, região de sertão, semiárido. Os municípios que participaram do estudo, né, do programa, foram inicialmente Serrinha, Barrocas, Biritinga e Teofilândia. E a gente teve um município que a gente utilizou como controle, que foi o município de Valente, numa localização geográfica ali próxima, mesmo IDH, mesmo bioma, mesmo a condição dessas crianças para poder servir como um grupo controle, né? E como é que ficou essa amostra? Bem, o estudo, eu falei que esse estudo era um braço de um projeto maior, que incluiu 350 estudantes, participantes, e essa amostra foi randômica e por cluster. Por questões orçamentárias, para avaliação de microbiota, a gente selecionou uma subamostra, né, desses 350, que foram 124 participantes. E a intenção foi selecionar 124 no grupo não exposto também, para poder comparar. Mas a gente foi surpreendido pela pandemia, a coleta foi interrompida, a gente teve, então, 66 indivíduos avaliados no grupo, entre aspas, controle. Então, assim, para os resultados desse estudo, para efeitos de identificar as condições de saúde dessa população, no corte transversal, a gente considerou o grupo de 190 estudantes, e para o estudo longitudinal de intervenção, a gente comparou os que foram expostos com os 66 do grupo controle. Então, a nossa proposta inicial era avaliar, né, esses estudantes no grupo exposto no início e no fim do ano letivo de 2019 e no fim do ano letivo de 2020. E do grupo não exposto, início e fim de 2020, início de 2020 e fim de 2021. Mas aí veio a pandemia, infelizmente, e aí fez com que a gente tivesse de dados, que foi o que a gente utilizou para esses resultados, né? Aqui em 2019 no grupo exposto e um corte só em 2020 no grupo não exposto. Bem, nós fizemos uma avaliação clínica, né, baseada em questionários que foram elaborados. Nós tivemos uma avaliação dietética, a avaliação de consumo alimentar foi feita por um instrumento chamado recordatório de 24 horas, onde a pessoa descreve tudo que comeu e identifica as quantidades, os tamanhos das porções por um livro que ajuda a gente a medir porções. A gente fez a avaliação antropométrica, então coletamos dados de peso, altura, circunferência da cintura, para a gente extrair os dados, os indicadores, né, de índice de massa corporal, IMC, e relação cintura-estatura, que é como a gente mede risco cardiovascular em crianças e adolescentes. Esse dia foi bem emblemático na minha vida, porque foi a primeira vez que eu usei uma máscara na pandemia, antes de se chamar pandemia, no meio daquela confusão lá no início de 2020. E nesse dia, depois de avaliar esse menino, a gente foi convidado a se retirar do município pela Secretaria de Saúde, porque tinha alguma coisa estranha acontecendo, e aí a gente voltou para Salvador e, infelizmente, a coleta foi interrompida. Esse foi nosso último participante. E eles também cederam a amostra de sangue para avaliação laboratorial, que também contou, claro, com a avaliação da microbiota, então eles ofertaram aí material fecal. A gente fez um pré-processamento em campo e trouxe essas amostras para Salvador. Fizemos a extração do DNA bacteriano total, a avaliação da qualidade da pureza desse material genético. E por meio do PCR-RT, utilizando aí sondas e primers específicos, com protocolos específicos de ciclagem, a gente chegou à conclusão ali
aos resultados dessa quantificação das bifidobactérias em relação ao todo. A gente utilizou uma medida que é a unidade relativa de expressão, né, para dar uma noção de quantidade de bifidobactérias em relação ao todo, dar uma noção de abundância, de concentração. E aí veio a primeira publicação. Nessa primeira publicação, a nossa intenção foi identificar qual era o estado nutricional dessas crianças, né? E aí, nessa primeira tabela aqui, a gente está mostrando, sempre aqui na primeira coluna, a população total, comparando a população rural com a urbana. Aqui eu estou avaliando macronutrientes, micronutrientes, e aqui o que é de mais importante, na verdade, que é aquela classificação de nível de processamento. Alguns dados interessantes que a gente encontrou, né? O consumo de açúcar total, açúcar de adição aqui na população urbana era maior do que na rural, e o consumo de fibras era menor. Em relação a sal, no caso sódio e sódio de adição, essa quantidade foi maior na população urbana. E um dado que chamou bastante atenção foi em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, que foi até maior na população urbana, mas de uma forma geral foi bem alto, contrariando o que recomenda o Guia Alimentar para a população brasileira, né? Independentemente de comparar uma população com a outra, também chamaram a atenção aqui o consumo de ácido graxo saturado, de açúcar total e de fibra, que para a população em geral, o consumo de gordura saturada deveria ir até no máximo 10% das nossas calorias diárias, e para parte dessa população foi mais. Açúcar também, só 10% das nossas calorias deveriam vir de açúcar, e no caso aqui foi 20% para uma parte dessa população. E o consumo de fibras muito aquém da recomendação. Repetindo aí um padrão que a gente vê em nível nacional. Aqui a gente fez uma correlação para identificar o óbvio, mas que às vezes o óbvio precisa estar documentado, e foi até inclusive o título desse estudo, que é: quanto maior o consumo de calorias vindas de alimentos ultraprocessados, maior o consumo de gordura saturada, de gordura trans e de açúcar. E isso é uma das razões pelas quais o consumo de ultraprocessados é contraindicado. E aí a gente tentou ver quem eram esses alimentos culpados por esse aumento de trans e açúcar. E a maior parte dessas calorias eram vindas do que a gente chama de amiláceos, e o segundo grupo aqui era de bebidas adoçadas, traduzindo, bolacha com suco, que muitas vezes é o que essas crianças têm para comer e, infelizmente, na escola. Muitas vezes é o que se oferece. Aqui a gente fez uma avaliação em relação a dados laboratoriais. A gente identificou uma prevalência consideravelmente alta de hipertrigliceridemia nessa população. Cabe dizer que os estudos que a gente tem em andamento no Brasil hoje, que fornecem dados para a gente sobre saúde infantil, são o ENANI e o ERICA, aqui em crianças bem pequenas, aqui em adolescentes. Então a gente tem até uma falha aqui de uma lacuna de idade em termos de inquérito nacional, mas enfim. E quando a gente vai comparar esses dados com o ERICA e com o ENANI, a gente vê que a situação nessa população é ainda pior do que a do resto do Brasil, né? A gente também encontrou uma prevalência consideravelmente alta de hiperglicemia e hipercolesterolemia, inclusive com LDL e colesterol. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a prevalência de deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 é um problema de saúde pública hoje, no mundo, mas não é gerenciado como tal ainda. Então, a gente ainda está no âmbito de cada um que faça o seu exame, se der abaixo do recomendado, pague pelo seu suplemento. A gente ainda não tem política pública para fortificação em massa de vitamina B12. E aqui foi em relação aos dados antropométricos. A gente vê que desnutrição ainda é um problema, e com certeza sempre na população rural, né? É um problema maior do que na população urbana. Mas quando a gente vai olhar sobrepeso, obesidade e obesidade grave, esses dados são assustadores. 45% das crianças avaliadas na população urbana tinham algum nível de excesso de peso. E os indicadores de risco cardiovascular também aqui. No caso da população urbana, 15% das crianças tinham. Então, a gente identificou com essa primeira publicação, com essa fotografia que mostra ali o estado nutricional dessa população, que mudanças são bem-vindas, né? Agora, mudanças do ponto de vista macro. A gente não fala só em orientação nutricional, porque o caso aqui não é, as pessoas não comem bem, não é porque elas não querem, né? Porque muitas vezes não têm acesso a comida de qualidade. Com essa segunda publicação, a gente conheceu um pouco mais sobre a microbiota, no caso, bifidobactérias nessas crianças.
Nessa tabela tem algumas variáveis, e aqui a gente compara a concentração de bifidobactérias entre essas variáveis. E apesar da literatura demonstrar que existe uma diferença aí, uma concentração maior de bífido em pessoas que moram no campo, em pessoas que nasceram de parto vaginal, em pessoas que foram amamentadas por mais tempo e usaram menos antibiótico, nessa população a gente não encontrou diferença. Tem algumas questões que podem justificar isso, metodológicas mesmo, inclusive o número, né, o N, mas esse foi um dado curioso nessa população. Aqui está pequenininho, mas eu já vou ampliar. Isso aqui tudo foram alguns indicadores nutricionais. Então, a gente avaliou o consumo alimentar de carboidrato, proteína, gordura, fibra, um monte de nutrientes, e se tinha alguma diferença na quantidade de bifidobactérias no intestino. Curiosamente, o único dado que a gente encontrou significativo do ponto de vista estatístico foi em relação a carnes. Quanto maior o consumo de carne, menor a concentração intestinal de bifidobactérias. E aí isso fez com que a gente avançasse essas análises para tentar entender se a concentração de bífido seria mesmo uma variável moderadora ou mediadora. Aqui foi em relação aos dados laboratoriais e antropométricos, e da mesma forma a gente encontrou que existe uma quantidade menor de bífido no intestino daquelas pessoas que têm maior circunferência da cintura e mais risco cardiovascular. Então, é um caminho, né? Um estudo transversal não gera relação de causa e efeito, a gente sabe disso, não pelo menos numa análise simples, mas estudo transversal serve para gerar hipótese, né? E aqui a gente tem uma confirmação dessas hipóteses, pelo menos de que elas existem enquanto hipóteses. Eu tenho um padrão alimentar, que talvez mais consumo de carne, leva a uma menor concentração de bifidobactérias no intestino, que por sua vez leva ou está associada a risco cardiovascular em crianças e adolescentes. Aí a gente fez algumas avaliações aqui de correlação e identificamos que quanto maior a concentração de bífido, a linha amarela foi a que foi significativa, menor o risco cardiovascular. E a gente fez também, em termos de medida de associação, a razão de prevalência. E identificamos aqui que a prevalência de hiperglicemia era maior naqueles indivíduos que tinham menor concentração de bifidobactérias. A mesma coisa em relação a risco cardiovascular. Então, esse estudo, do ponto de vista epidemiológico, só permite a gente confirmar que essa hipótese é uma hipótese, né? E que a gente precisa avançar os estudos para confirmar isso. Eu precisava conhecer esses cardápios e comer essas comidas, inclusive, comi muito. Essa terceira publicação, ela trouxe para a gente dados sobre esses cardápios. Aqui foi em parceria com a Universidade de Manchester. Eles fizeram o cálculo da emissão de gases de efeito estufa desses cardápios e a gente fez os cálculos da qualidade nutricional, né, dessas refeições. Aqui são algumas das fotos, só para ilustrar. Quando eu falo alimentação baseada em vegetais, algumas pessoas pensam que é comer alface e tomate, né? Não é bem disso que a gente está falando. É arroz, feijão, fruta, verdura, legume, todas, inclusive a agricultura familiar local é mais produtora de vegetais do que de alimentos de origem animal. E a ideia era só aproveitar isso. A região é muito boa produtora de feijão o ano inteiro. Então, aqui houve um incentivo ao consumo de feijões, feijoada de vegetais, baião de dois, bolinho de feijão. E existe uma comunidade quilombola na região que é uma grande produtora de amendoim. E não tinha para onde escoar essa produção. Então, foi criada uma planta produtiva para que eles fizessem pasta de amendoim, e essa pasta de amendoim fosse fornecida para as escolas para ser reconstituída, e dali fez o leite de amendoim, que era usado nas preparações no lugar do leite de vaca. Bem, a gente identificou muitas coisas interessantes com esse estudo, mas eu vou mostrar aqui a parte dos cardápios. Esse monte de número aqui, na verdade, são todos os nutrientes que a gente investigou, e a gente escolheu esses nutrientes porque são o que a legislação obriga que a gente tenha algum nível de controle. Aqui são os cardápios referentes ao grupo 1 e ao grupo 2. Esse grupo, não confundam com nível de processamento. Aqui foi necessário separar os cardápios em dois grupos, porque a legislação obriga algumas diferenças de cardápios para crianças menores, né, creche e escola, e os meninos maiores, ensino fundamental, ensino médio e de jovens e adultos, seguem outras regras em relação à exigência de número de refeições por dia, e entre outras coisas. Então, não dava para analisar tudo como um só. A gente precisou fazer duas análises. Aqui é o cardápio que as nutricionistas locais chamaram de convencional, comparado ao que elas chamaram de sustentável, que era aquele que não tinha alimentos de origem animal, nos dois grupos.
E vamos às diferenças. A gente encontrou que já era esperado uma quantidade maior de cálcio entre os cardápios convencionais, isso já era esperado. Agora a gente encontrou uma quantidade maior de ferro nos sustentáveis, e é assim na natureza, tá, gente? Apesar de quando alguém fala que está com anemia por falta de ferro, tem que comer carne, tem que comer fígado, a maior quantidade de ferro nos alimentos está nos vegetais, não nos animais. É comum que a gente encontre isso. Em relação ao magnésio, encontrou uma quantidade maior aqui nos cardápios sustentáveis do grupo 2, e também já era esperado uma diferença em relação ao colesterol. O colesterol é uma gordura exclusivamente animal, nunca vai ter colesterol em nenhum alimento de origem vegetal, então aqui foi 0. E independentemente de comparar um cardápio com outro, alguns dados chamaram a atenção. A quantidade de fibras foi menor em todos os cardápios avaliados do que o que a legislação obriga. E a quantidade de sódio, assim como o cálcio, né, que também foi menor, e o sódio, a quantidade foi maior do que o que a legislação permite. Então, assim, o que a gente chegou de conclusão foi que não existia um grande prejuízo calórico, proteico, que era a maior preocupação, só porque naqueles dias dos sustentáveis não tinham carnes. Eles eram compatíveis, né, comparáveis. Mas, independentemente do cardápio, eles precisavam de ajustes para se adequar a algumas questões que a legislação exige. Bem, os dados que a gente está reunindo para o 4º manuscrito, esse manuscrito ainda é um manuscrito, né, não foi publicado, vai somar algumas informações do que foi produzido no pós-doutorado, mas aqui a gente saiu, então, do âmbito do corte transversal, e aqui a gente está falando do antes e depois desses estudantes, né? Essa publicação ainda vai sair, esse ano ainda. Nós identificamos, então, que mudanças eram bem-vindas com o que a gente identificou nos estudos, e a gente identificou que essas mudanças, ali pelo o contexto do que o programa forneceu, poderiam ser interessantes, né? E aqui a gente tenta entender se isso funcionou pelo menos 240 dias depois, né? Claro que a gente precisaria de um tempo de avaliação maior para chegar a conclusões mais robustas, mas o que a gente avaliou aqui foi no início e no final do ano letivo. Nós identificamos que houve aumento, e aqui não é só na escola, o que a criança comeu na escola, tá? É o que ela come no dia todo. Aumento do consumo de alimentos não processados, que era a intenção. E quando a gente vai ver, o que aumentou nesse grupo foi cereal e leguminosa, mais conhecido como arroz e feijão, que era a proposta mesmo. Esse monte de gráfico demonstra aqui dados laboratoriais e alguns achados interessantes. Houve aumento dos níveis séricos de hemoglobina e redução dos níveis séricos de LDL e colesterol, o que foi excelente, uma vez que a gente viu uma alta prevalência de hipercolesterolemia nos meninos lá no início, né? Interessante também demonstrar aqui que houve redução dos níveis de vitamina D, e isso não tem nada a ver com alimentação. É muito comum encontrar isso aqui em estudos que avaliam crianças no início e no fim do ano letivo, porque se refere muito mais ao nível de exposição ao sol, né? Os meninos chegam de férias com um tempo de exposição maior, no início do ano isso aqui é maior e no fim do ano é menor. Agora, um dado que foi interessante e que merece investigação por estudos futuros foi um nível sérico mais elevado de triglicerídeo, e que talvez o nível de atividade física possa justificar, como a gente não avaliou isso nesse estudo, fica a dica aí para os próximos. E vitamina D, que era uma preocupação, até porque a vitamina D é um nutriente encontrado exclusivamente em alimentos de origem animal. Uma vez que você oferta menos alimentos de origem animal, essa é uma preocupação do ponto de vista de saúde pública. A gente viu que não houve redução dos níveis séricos do início para o fim do ano. E isso aqui era um resultado que a gente queria mais ver, né? Que era se houve alguma modificação na população de bifidobactérias do início para o fim do ano, e a gente não identificou isso nesse estudo. Em relação aos dados antropométricos, 3 dados aqui que foram interessantes. Houve aumento da estatura, do peso e da circunferência da cintura desses estudantes. Ótimo, são seres em formação. Crescimento linear, eles têm que ganhar peso, eles têm que ganhar altura e, obviamente, isso aumenta também a circunferência da cintura. A diferença está aqui. Houve manutenção do crescimento estrutural dessas crianças, crescimento linear, sem prejuízo, na verdade, muito pelo contrário, com redução da relação cintura-estatura. Ou seja, você mantém os meninos crescendo, reduzindo o risco cardiovascular, que era o que a gente queria mesmo, né? Bem, aqui a nossa intenção foi comparar o grupo que foi exposto ao programa com aqueles estudantes lá daquele município que não foi
exposto ao programa Escola Sustentável, e em relação a algumas variáveis. E aqui o que a gente encontrou foi uma chance 6 vezes maior de desenvolver hipercolesterolemia no grupo que não foi exposto. E isso foi um dado interessante. Em contrapartida, a gente encontrou uma chance aqui quase que 2 vezes maior de desenvolver hipertrigliceridemia no grupo que foi exposto. Então, isso merece estudos, né, futuros para tentar identificar a razão. Bem, conclusões que a gente pode chegar com esse estudo, né? A concentração fecal de bifidobactérias tem relação com parâmetros laboratoriais em indivíduo em idade escolar, estando seu aumento associado com alterações metabólicas positivas, que pode ter sido resultante aqui de mudanças no padrão alimentar. A exposição ao programa resultou em melhora dos parâmetros laboratoriais e antropométricos dessa população, com redução dos níveis de LDL e colesterol e do risco cardiovascular, porém aqui com piora de triglicerídeos. E, de uma forma geral, a gente pode concluir que políticas públicas que visem a promoção de sustentabilidade social, econômica e ambiental, por meio dessa característica, né, de reduzir a oferta de alimentos de origem animal e aumentar a de origem vegetal, podem contribuir também, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis entre crianças e adolescentes da rede pública municipal de ensino. Esses foram alguns dos estudos, o grupo é maior, foram publicados outros dados bem interessantes, e todos esses estudos juntos serviram como base para o Ministério Público para fazer alguns ajustes no programa, que hoje existe num novo formato, foi institucionalizado pelo Ministério Público, então agora é um programa do Estado mesmo, e pode ser adotado por qualquer promotoria no Estado todo que queira implantar nas suas comarcas. Bem, ninguém faz trabalho sozinho, essa foi a equipe que me amparou, essas foram as instituições que acreditaram em mim e me financiaram. Eu quero dar um agradecimento muito especial ao orientador, à co-orientadora e a todo mundo e a todos os colegas que não estão aqui, mas estão no coração. E a vocês pela atenção, me coloco aqui disponível para responder perguntas. Muito bem, Camila. Obrigado pela sua apresentação. Foi ótima a sua apresentação, como sempre. Eu sempre gosto de ver os seus dados apresentados por você, que você traz uma propriedade, um domínio do assunto, de conhecimento muito bom. Eu tenho algumas perguntas, mas eu tenho um conflito de interesse para fazer essas perguntas para você. Então, eu vou primeiro abrir para a plateia, depois eu vou trazer também algumas perguntas para aqui. E lembrando, quem estiver aqui também no chat online, pode fazer seu comentário quem estiver no Zoom pode fazer seu comentário no chat, que a gente também passa aqui a pergunta. Temos a Camila e o Calabrica inscritos aqui já. Bom dia, Camila. Obrigada pela sua apresentação. Esse tema me interessa demais. Tenho 2 perguntas. Como foi a recepção das merendeiras quando o cardápio foi sendo modificado? Se elas entendiam que isso ia dar mais trabalho para elas ou menos trabalho? Porque uma vez eu vi um programa sobre isso, do Jamie Oliver, quando ele lá em 1990 propôs mudanças nisso, e uma das queixas foram as merendeiras das escolas revoltadas com a quantidade de trabalho que elas iam ter, de ter que trabalhar com produtos in natura muito mais do que processados ou ultra. E a recepção das crianças do cardápio sendo modificado e da falta da carne, isso também por uma observação que eu faço de jovens com quem eu convivo, que são absolutamente fissurados por carne e rejeitam qualquer noção de que a refeição pode não ter carne. Então, mais ou menos 2 curiosidades assim sobre o seu trabalho. Excelente, adoro falar sobre isso. Bem, respondendo à primeira pergunta, eram 430 merendeiras, mais especificamente 429 merendeiras e um merendeiro, tinha um homem no meio delas. É isso, né? Qualquer mudança, não existe senhor do bom começo, gente, só existe senhor do bom fim, né? O início de tudo é uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei na Bahia. Não foi fácil, assim, uma mudança dessa característica, muito mais, no caso das merendeiras, muito mais por uma preocupação, né, com toda a logística do que com tem ou não tem carne, né? Mas o resultado foi super positivo. Foi um ano inteiro de ações relacionadas ao diálogo com a comunidade local, que incluiu elas. Então, a gente não, né? Eu estava como observadora, né?
mas eu observei que houve um diálogo e houve uma intenção de trazer esse público para perto. Elas foram capacitadas, elas passaram por vários cursos. Houve um evento que realizaram um concurso de melhor merendeira. Aliás, teve melhor chefe mirim também. Foi feito no ano de 2019 o que eles chamaram de Biosertão. E aí foi um dia em cada município, feriado na cidade. Assim, foi uma estrutura que, quando eu cheguei, eu me assustei. E aí a ideia era trazer a comunidade para dentro da escola para poder discutir esse programa. E no final salvaram-se todos. Assim, as questões estruturais das escolas preocupam mais do que a aceitação da parte dos recursos humanos, né? E também houve uma intenção de investimento nas estruturas das escolas. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta diretamente, foi difícil, mas foi muito proveitoso. Em relação às crianças, nessas escolas, nesse público especificamente, Camila, a gente está falando de crianças que comiam bolacha com suco. Então, assim, não era uma mesa posta com picanha que alguém foi lá e tirou e botou uma substituto, sabe? Eram dias na semana onde a alimentação era basicamente... Eu estive presente eu estava coletando dados, então, enfim, eu passei muito tempo lá. Eu tive presente em escolas onde o lanche era um balaio com goiaba. Catou do pé do fundo da escola, e acho que essa frase está até na epígrafe da minha tese, que uma criança olhou e falou assim: eba, hoje é goiaba. Então, a ideia ali foi garantir um pouco mais. A goiaba, mais um prato de arroz com feijão, com abóbora, com quiabo, com farofa, com couve, com tudo que era produzido na região pelos pais dessas próprias crianças. Então, também não foi fácil, mas o resultado foi produtivo. Isso não foi feito no âmbito do estudo, foi feito no âmbito da execução do programa. O que chama de teste de aceitabilidade. O PNAE exige que qualquer mudança que seja feita no cardápio escolar, isso seja avaliado para saber se não vai haver desperdício de recurso público, né? Então, as preparações que foram de fato implementadas no cardápio foram aquelas que passaram no teste. Releituras locais, de cardápios locais, né? Pratos que já eram típicos da região, mas sendo refeitos sem alimentos de origem animal. Calabria, que tem uma pergunta aqui. Na verdade, parabenizar Camila, né? Foi excelente ter vindo assistir a sua apresentação por vários motivos. Primeiro, a qualidade dos seus slides. Os alunos de pós-graduação precisariam acompanhar mais a Camila aí para ver como se faz slides tão bonitos e tão claros. Começando daí, né? Mas o tema em si é tão instigante que você tem 1000 perguntas e a gente vai reduzir a 2, né? Normalmente, quando você faz um estudo você pensou em microbiota, mas uma vez que você tinha as fezes na mão, fico curioso porque não estudou as parasitoses intestinais. Seria a primeira pergunta. E a segunda não ficou muito claro para mim durante sua apresentação, quando você analisou as bifidobactérias, se você analisou da população controle e da população intervenção, todas juntas. Penso que talvez no grupo intervenção você deva ter um efeito sobre as bífido muito mais importante do que no grupo controle, onde não foi feita nenhuma diferença. Sim, eu não apresentei os dados, mas a gente avaliou parasitoses, sim. E, enfim, daria uma outra publicação, porque tem alguns dados interessantes. E os dados que eu apresentei no estudo de corte transversal sobre bifidobactérias, eu juntei todo mundo. Mas aquele estudo longitudinal, onde eu apresentei o antes e depois e não vi diferença, foi só o grupo exposto. Aí na verdade, a gente ainda tem tanto DNA, desse DNA microbiano, né, como material fecal bruto guardado, e a minha intenção, inclusive, era explorar esses estudos para ir além de bifidobactérias. Tem material e tem muitas perguntas a serem respondidas ainda, assim. Obrigada pelos elogios dos slides. Fiquei feliz. Temos Sérgio escrito aqui presencialmente, mas em respeito que está online, eu vou passar primeiro uma pergunta aqui. Sérgio, eu volto para você. Temos a Michele, Camila, que está parabenizando pela sua apresentação. E ela pergunta se durante as pesquisas, além da modificação do cardápio, se teve alguma ferramenta de EAN, você deve entender o que é isso, aplicada nessas escolas, pensando em estender a mudança do hábito alimentar em casa também. EAN é Educação Alimentar e Nutricional. Michele deve ser nutricionista, né? Deve ser colega, por isso que já veio assim no privado, praticamente.
Sim, houve ações de educação alimentar e nutricional, não com foco de desestimular o consumo de vegetais, mas com foco de desestimular o consumo de ultraprocessados e de ensinar para essas crianças compartilhar esses conceitos aí de uma alimentação mais sustentável. Se elas chegarem à conclusão de que uma alimentação produzida localmente pelo próprio pai dela, mais baseada em vegetais, é mais sustentável, a gente atingiu o objetivo. Mas isso aconteceu ao longo de todo o ano 2018 e 2019. Pegando um gancho com essa pergunta, a Viviane está perguntando se teve algum inquérito sobre alimentação no domicílio nesse período. Sim, foi justamente o que a gente fez de avaliação do consumo alimentar, que foi com um recordatório de 24 horas, foi considerando o que a criança comeu na vida. Por acaso, se ela estivesse na escola no dia anterior, uma dessas refeições foi a que ela consumiu na escola, mas isso considerou o hábito de casa, né? Sérgio. Camila, parabéns. É o tipo do estudo que realmente tem impacto, né? Em nós, né? Mesmo porque quando você assiste, eu sou patologista, eu vejo que está aumentando muito colites e tal. Hoje, num curso de graduação de medicina, de 20 alunos, sempre tem um com colite ou Crohn ou colite. Isso acho que já é resultado de lá que vem há algum tempo essa questão dos ultraprocessados. Mas a pergunta primeiro, as nossas políticas públicas de alimentação escolar estão certas? Acho que tem a resposta, porque o Ministério Público entrou nessa história, talvez perguntando isso. A outra pergunta é, os prefeitos nessas cidades obedecem essa política? A terceira, o país é complexo, tem uma indústria de carne poderosa, um agronegócio que está também desmatando a repercussão, portanto, é um poder econômico. A indústria de bioprocessados, de processado de comida processada, também é poderosa, me lembra a indústria do cigarro, que ela é poderosa. Como é que você pensa isso? Nós vamos vencer para o bem das nossas crianças, da cognição e da saúde a longo prazo, ou nós vamos suceder a essa, ou perder essa batalha? Porque realmente um tema tão fundamental que eu acho que se eu nascesse de novo, eu queria só comer arroz e feijão e saladinha. Mas eu nasci num estado onde a diversão é comer churrasco, né? É uma diversão, e tomar cerveja é uma diversão. E não dá para viver assim, não é? Só essa pergunta já é um pós-doc, tá? Então, assim, se eu passar de 4 horas na minha resposta, minha vida, tô brincando. Mas é porque eu gosto muito de falar sobre isso também, e eu compartilho de um interesse que vem de dentro, que vai muito além de título, de defesas e de publicações. Começando pelo fim, eu sou esperançosa. A gente está hoje, em termos de Brasil, numa discussão muito fervorosa a esse respeito, por conta da reforma tributária. É um momento crucial para a gente tentar fazer alguma coisa em relação a isso. E todos os exemplos que estão sendo citados, inclusive em termos de estudo, citam o que aconteceu com o cigarro, né? A partir do momento que todas essas ações foram relacionadas à venda, enfim, à comercialização de cigarro, a gente hoje tem um cenário bem melhor. Então, hoje o que se tenta é transpor esse conceito para a alimentação. Só que mexer com a alimentação é muito complicado. É aquele elefante no meio da sala que todo mundo está vendo que está ali, mas ninguém quer falar sobre ele, né? Eu acredito que a questão das bebidas adoçadas, isso a gente vai conseguir, uma maior taxação para bebidas adoçadas, traduzindo isso a refrigerante, e os refrigerantes disfarçados, né, os suquinhos da vida, não pode citar marca, né, mas enfim, os suquinhos da vida que são refrigerantes sem gás. Mas o ultraprocessados, de uma forma geral, eu acredito que a gente não consiga, justamente porque o lobby da indústria é muito grande. A indústria de ultraprocessados e a indústria da carne, infelizmente, não deixariam isso acontecer. Mas a gente continua tentando. Em relação à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente encontra um monte de problemas no Brasil. Um monte. Recentemente, inclusive, veio à tona uma série de escândalos e é o Ministério Público que tem essa ação investigativa.
Só que é uma função do Ministério Público ir além da investigação. Eles precisam promover soluções também. Então, uma das propostas foi essa, da criação do programa Escola Sustentável. Nesses 4 municípios foram implementados, o programa foi implementado e foi respeitado, porque foi via TAC, né, que é termo de ajustamento de conduta. Os prefeitos assinaram, por livre e espontânea vontade, que mudanças precisavam ser feitas e foram feitas. Agora, controlar isso num país do tamanho do Brasil não é fácil. Camila, a Michele falou que é estudante de nutrição e já fez trabalho com o PNAE. Está justificado. O Léo está parabenizando também você pela sua apresentação e o trabalho. A Neuza aí... Pesquisador, Léo, meu marido? Não, Léo pesquisador, perdão, Leonardo Farias. Obrigada. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo, Leonardo Farias. Neuza aí, mais alguém, gente, para fazer pergunta aqui? Tem uma lá atrás, André? Tá escuro aí, André. Deixa eu só fazer um comentário aqui da Neuza aí. Ela escreveu um textão aqui para você, viu? Parabenizando pelo seu trabalho. Neuza aí, que foi co-orientadora da Camila durante o doutorado, teve a participação importante também em todos esses trabalhos, né? À toa que a foto dela está ali também. Ela mencionou aqui bastante também, Camila, ela lembrou sobre vários frutos que renderam, que envolveu pesquisa e ação. Então isso é interessante, fica bem claro na sua apresentação, e Neuza aí lembrou bem aqui. E que esses impactos científicos trouxeram também produtos, impactos sociais, auxiliando nas políticas públicas. E ela fica feliz de ver o resultado desse projeto, que desde o início enfrentou muitos desafios. Ela lembra dos desafios, incluindo sua entrada na Fiocruz, entrada na pós-graduação, então vários desafios por ser uma temática diferente para o que a gente está acostumado a ver. E ela agradece a oportunidade de ter participado do trabalho e pelo acolhimento de sempre. Eu que agradeço. Tem uma pergunta ali atrás, então, da Andrea. E mais um comentário aqui no chat. Obrigada. Parabéns, Camila, pela sua apresentação. Foi excelente. Realmente o tema é muito interessante, importante. E o trabalho está bem bonito. E os slides também. Agora, assim, a minha pergunta é só uma curiosidade, aproveitando sua experiência no tema, porque a gente tem se falado bastante agora nesses food maps, né, que está saindo na mídia e tal, e o que a gente imagina é que sempre tudo que é natural é bom e tudo que é ultraprocessado é ruim. Né? Mas aí, qual é a sua opinião em relação a esses food maps que já tem sido mostrado que está relacionado com doença intestinal, né? Então, qual é a sua opinião em relação a isso? São 2 perguntas diferentes, né? Tudo que é natural é bom, tudo que é ultraprocessado é ruim. Você concorda? Sim. Respondendo diretamente. Antigamente, a gente falava, tudo que é natural é bom, tudo que é industrializado é ruim. Isso a gente não pode afirmar. Não é possível alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo sem algum nível de industrialização. É claro que a gente precisa de industrialização. Mas nem tudo que é industrializado é ultraprocessado. O problema é o ultraprocessado. Quer identificar o que é um ultraprocessado? Leia o rótulo. Leia a lista de ingredientes. Esquece a tabelinha de números, que não serve para nada. Vá lá na lista de ingredientes e leia. Você vai pegar a lista de ingredientes de um pão francês, um pão de sal, né? Que nem tem, né? Que é feito ali na padaria. Mas se tivesse uma lista de ingredientes, seria farinha de trigo, sal e o que mais? Água. Fermento, se usar fermento, se for de fermentação natural, nem tem fermento adicionado. 3 ou 4 ingredientes. Pega uma lista de ingredientes de um produto, de um pão integral, desses fofinhos que vem no pacote. Que até álcool a gente viu que tem, né? Que você come um pão, vai no bafômetro, você perde o carro. Então, assim, você vai ter 18 ingredientes diferentes. Tem um pesquisador muito famoso, um jornalista, Michael Pollan, que é excelente, estuda comida. E ele tem aquela regrinha máxima: não coma nada que a sua avó não reconheça como comida. Não coma nada que você olhe a lista de ingredientes, tenta levar aquilo ali para casa e fazer. Se você não conseguir, é ultraprocessado. Então, realmente é isso que a gente tem que levar adiante em termos de educação nutricional hoje em dia. Por mais que esteja escrito no rótulo que é 0, hoje a gente está na era do 0, né? Ver 0 no rótulo é bom, a pessoa não sabe nem o que é. É 0 o quê? 0 caloria, 0 açúcar, 0 sal, 0 gosto, 0 é bom. Mas ele pode estar escrito que é vegano, plant-based, todos 1000 rótulos assim. Esquece essa parte e vai na lista de ingredientes e baseia a sua alimentação por isso. Food Map, na verdade,
a gente tende a falar food map porque food significa comida, mas na verdade é FODMAP, que é FODMAP. Que susto. Para não ficar esquisito, a gente fala food, porque mas no termo certo é FODMAP, que é um acrônimo ali para um monte de nomes de pré-bióticos, né? De fibras que a gente não digere, carboidratos que a gente não digere, e que em algumas pessoas suscetíveis geram hiperfermentação, que está totalmente relacionada à qualidade da microbiota, e isso vem a acarretar o que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Então, é uma lista de alimentos realmente ricos em FODMAP, que quem tem síndrome do intestino irritável precisa evitar em momentos de crise. Não são a causa, mas fazem parte, a restrição desses alimentos faz parte do tratamento. Temos aqui mais uma pergunta da Valéria. Antes da sua pergunta, Val, deixa eu só transmitir aqui. A Letícia está online, Letícia. ela mandou uma mensagem para você. Em nome do Ministério Público da Bahia, especialmente a Escola Sustentável, agradecemos aos pesquisadores e instituições voltadas a produzir ciência com efetiva função social aos mais vulneráveis. Muito obrigada. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui no chat de Késia, mas antes eu vou passar para você, Val, e depois eu passo a leitura. Não, essa aqui. Extensa. Bom dia a todos. Muito obrigada, Camila. Eu já tive a oportunidade de ir com você nas ações, né, lá em Catu e ver esse teste para as crianças. Ela faz com um hambúrguer vegano, com uma dinâmica onde ela explica essa questão da alimentação, e é muito bacana, né, ver o valor nutricional. E o seu estudo dentro dessa política pública toda, você falou que consultou os agricultores familiares, são os pais dos alunos, então foi realmente uma ação multidisciplinar para que tenha esse impacto de implementação dessa política pública. Mas e depois? Você tenha dado também os retornos dos resultados para as comunidades, para as pessoas que estiveram envolvidas com a implementação, para que eles se sintam motivados a continuar? E em termos estruturais, eu lembro que lá em Catu a gente foi lá atrás da escola ver se tinha um espaço de horta, se isso, você consegue ver isso também produzido na escola e no município como um todo. Sim, começando pelo fim. A implantação de hortas nas escolas é um incentivo do próprio PNAE, né? Então, não foi nenhuma novidade do Escola Sustentável. O Escola Sustentável só fez cobrar das escolas locais que tivesse, né? E algumas já tinham, outras conseguiram se estruturar. Eu puxei aqui o gancho do eixo da saúde dos estudantes sob a ótica da microbiota, mas todo esse trabalho envolve um estudo macro mesmo, incluindo questões sociais e econômicas locais. Aí a gente não faz parte do estudo científico, a gente tem um grupo do próprio Ministério Público de técnicos analisando isso, para justamente produzir indicadores para saber se houve efeito. E até onde eu sei, os efeitos foram positivos, e foram tão positivos que, recentemente, Letícia, que falou aqui agora, mandou um recado, é a promotora de justiça que foi autora desse programa, e ela acabou de voltar, tem acho que uns 15 dias, da FAO, onde foi feito um encontro que reuniu, né, o mundo inteiro para falar justamente sobre alimentação sustentável, inclusive nas escolas, e o Brasil foi convidado para falar justamente sobre projetos exitosos em relação a compras públicas para alimentação escolar. Então, a gente vê que fora do Brasil, inclusive, esse estudo teve um impacto até maior em relação ao reconhecimento do que aqui dentro, mas os dados foram bem interessantes, sim. Para finalizar, tem mais uma mensagem aqui, uma pergunta aqui online, e a Natália está escrita também, e a gente finaliza com essas duas perguntas, tá? Sim. A Késia, ela está aqui no chat. Ela parabeniza pelo seu trabalho, ela diz que ela é estudante de nutrição e que também já participou de algumas ações educativas em escolas com crianças e adolescentes. Ela diz que foi notável uma certa dificuldade em criar real conexão e instigar mudanças alimentares nesse público, visto que atualmente os ultraprocessados é também um sinal de status para crianças e adolescentes. E ela relata que os poucos estudantes que não consumiram os ultraprocessados, com a mesma frequência que os demais, eram por muitas vezes excluídos de certa forma. E ela queria saber se foi possível notar comportamento semelhante durante o seu trabalho. Como eu disse, com esse público especificamente, eu não
tive essas experiências, né? A gente está falando de uma população extremamente vulnerável. Por 2 vezes, uma durante a coleta de sangue e outra durante a avaliação antropométrica, 2 crianças desmaiaram de fome. Então, a gente está falando de um cenário onde você chegar com um prato de comida era só sorriso. A criança não está nem aí se tinha carne ali ou não, se era o dia do sustentável ou não. Aliás, essa menina uma dessas crianças que desmaiou, o comentário dela depois foi que ela queria que fosse o dia da merenda sustentável, porque era o dia que ela comia arroz e feijão na escola. E ela vinha de uma família de 6 crianças, né? Ela era mais velha, e para os 5 menores poderem comer em casa, ela só podia comer na escola. Então, assim, a gente está falando de população de extrema vulnerabilidade. Quando você dá o poder de escolha, que não é o caso dessas crianças, aí a gente começa a observar esses comportamentos de eu quero isso, não, eu quero aquilo, que também merece atenção, né? E também precisa ser olhado com cuidado. Essa questão dos ultraprocessados, ela é muito séria. Porque com cigarro, o apelo, né, de todas as formas, era um apelo voltado para adultos. E mesmo assim foi difícil. Foi difícil proibir propaganda na televisão. Como era consumo de cigarro em 1980? Propaganda na televisão, os homens eram lindos, bem-sucedidos, andando a cavalo, num cenário maravilhoso. Vendia em qualquer lugar, a criança podia comprar. Eu ia no bar comprar cigarro para meu pai, eu quando era criança. E hoje a gente vê um cenário, né? Fumar se tornou um ato antissocial, custa mais caro, tá escondido, tem um monte de propaganda negativa, um dedo caindo, uma cabeça estourada no rótulo, e mesmo assim vende. A gente tem uma noção do quanto sempre vai ter gente querendo consumir alguma coisa, por menos que seja saudável. Agora, a questão dos ultraprocessados é muito cruel, porque é muito sensível, é muito sutil, e o público-alvo são crianças. Então, mudar isso não vai ser fácil. A gente precisa de todas as linhas de frente. Esses produtos precisam custar mais caro. Ultraprocessados causam milhões de mortes por ano no mundo. Se mata mais, se custa mais para o sistema público de saúde, precisa custar mais caro. Não pode ter propaganda na televisão. Não pode ter bichinho estampado no rótulo. Não pode ter fácil acesso para a criança no mercado. Não pode vender nas escolas, nem num raio específico das escolas. E, claro, como base disso tudo, tem que ter educação com essas crianças para que elas possam sozinhas chegar à conclusão de que não é a melhor opção, né? Eu estou falando criança, mas, né, todo mundo, né, gente? Crianças não falam por si só, mas a gente adulto também é bem assediado. Ai, com certeza. Eu queria primeiro parabenizar, assim, que bom que a gente fez, né, a abertura dos egressos com a chave de ouro aqui, né? A gente está abrindo. Já vou deixar aqui para os próximos que virão. Vou ter que superar essa expectativa aí da apresentação com esse padrão de slide. Vou reiterar aqui também. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção na sua apresentação. Belíssimos slides. E tudo, né? A equipe toda, o trabalho é excelente. Já conhecia. Enfim, não vou me alongar, a gente já está. Mas tinha várias perguntas para te fazer. Talvez a gente possa conversar ali depois. Mas o principal que eu estava até discutindo aqui até com a Eugênia, a questão dos dados dos triglicerídeos, é bem frequente, né? A gente vê essa transição de reduzir consumo de alimentos de origem animal, enfim, o veganismo. Acho que no primeiro momento a gente vê as pessoas até engordando porque tem uma coisa de compensar a ausência da carne ou do derivado de animal por massa, né? Por pão. Você mediu isso? Isso aconteceu nessa população? Porque eu entendo que foi uma coisa como ser uma vez por semana no começo, depois 2 vezes por semana, que isso fazia, né, na escola, e ficou só 2 vezes na semana? Ou... Ficou porque o programa foi interrompido por conta da pandemia. Mas a ideia era que isso fosse estendido. Porque, querendo ou não, ainda é pouco, né, para o que... Nos outros dias a alimentação era... Sim. Então, você acha que isso teria algum impacto nesse sentido? Poderia ser essa compensação no aumento do consumo de massas, enfim. Que isso poderia explicar o triglicerídeo? Olha, essa seria uma explicação, e isso acontece com algumas pessoas que têm o hábito de consumir alimentos de origem animal e fazem a transição para uma dieta balanceada em vegetais, desbalanceada, no caso, e isso acontece. Não foi o caso nessas crianças. Primeiro porque a gente chegou a essa conclusão que a participação da alimentação escolar acabou sendo menor. A gente propôs, enquanto, né, estudo,
uma intervenção que tinha uma frequência e uma intensidade, e na verdade ela até acabou tendo outra, né? Porque aquilo que era para ser 4 vezes por semana passou a ser só 2. E seriam 2 anos de exposição, acabou sendo 1 ano só. Então, não aconteceu, mas a gente de fato testou, a gente identificou que não houve aumento do consumo de carboidrato. O carboidrato em si não foi significante. Não houve aumento do consumo de carboidrato, não houve aumento do consumo de açúcar. Então, do ponto de vista dietético, não justificaria. Aí o que a gente pensou foi em relação ao nível de atividade física, que foi uma coisa que a gente não testou. Obrigado, Camila. Esse tema é instigante, tem muitas perguntas científicas e muitas curiosidades também, mas infelizmente pela avançada hora a gente vai precisar encerrar agora. Queria agradecer bastante pela sua presença, pela sua palestra que você deu para a gente. Queria lembrar a todos que a partir de segunda-feira essa palestra que foi gravada vai estar disponível no canal da Fiocruz Bahia no YouTube. E desejo a todos um excelente sexta e um bom final de semana. Obrigada.